como a astrologia mudou a minha vida e por que a astrologia não é para todo mundo. Hoje eu vou te contar como que eu me tornei astróloga, por que eu acredito que existe um grupo seleto de pessoas que estão destinadas a usar a astrologia como ferramenta. Será que você está dentro desse grupo? Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, já deixa o like no vídeo e para leituras de mapa kármico comigo, link na descrição para saber mais informações. Eu decidi fazer esse vídeo primeiro porque não é todo dia que a gente esbarra com um astrólogo por aí. Definitivamente é uma profissão um tanto quanto exótica nos tempos atuais, causa curiosidade, né, para muitos de como que a pessoa chegou nesse lugar, como que ela se encontrou nesse lugar. E eu já dou um spoiler aí de que, de fato, a astrologia, eu acredito que ela é um encontro de um indivíduo com essa ferramenta. É um encontro que está destinado a acontecer. Comigo foi também uma sequência de fatores que me levaram a esse lugar que eu ocupo hoje. Mas começando do começo, eu sempre fui uma criança que era fascinada pelas estrelas, pelo céu, pela lua. Então eu tive sempre uma atração pelo céu, que começou, na verdade, com a astronomia. Então eu era uma criança ali para os meus 11 anos, 12 anos de idade, que consumia muito material científico falando de estrelas, falando de buraco negro, falando do sistema solar, e eu gostava de estudar sobre isso. Ali eu vejo que já era uma atração inicial pelas estrelas e eu ainda não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu me via atraída por aquele estudo. Sabia nessa altura que eu era escorpiana, mas não sabia que existia um mapa astral. Então, quando falava de signo, astrologia, era aquele horóscopo de jornal. O meu primeiro contato com a astrologia mais profundo, de fato, aconteceu por volta ali do meu pré-vestibular, que eu estava muito perdida. Sempre começa assim, né? A gente se aproxima com tá perdido, tá faltando sentido, a gente começa a procurar as ferramentas. E aí eu me sentia perdida em relação a que profissão eu seguiria, e eu comecei a procurar. Até que eu caí no meio, nem lembro exatamente como, mas eu caí no meio desse autoconhecimento com a astrologia, com o mapa astral. E eu pesquisava, como todo mundo faz, o posicionamento do mapa, o ascendente, a Vênus, o meio do céu, e eu ia estudando o mapa por partes, né, com conteúdos, de fragmentos de conteúdos que eu achava na internet. Até que, de fato, eu segui uma faculdade, eu sou formada em ciência ambiental pela UF, tive todo o meu processo de estudar, bem conservador ali, só que no meio da faculdade eu continuava sentindo essa atração por estudar o meu mapa, me compreender, uma angústia que sempre existia dentro de mim, de saber o que de fato eu gostava, ou para que caminho eu seguiria, porque ali dentro da faculdade ainda não me sentia totalmente conectada com aquilo. Então eu nunca deixei de estudar o meu mapa. Até que aconteceu a pandemia, um evento ali que para muitos foi catalisador de muitas mudanças, e para mim não foi diferente. Eu tinha me formado no final de 2019 e era para me inserir no mercado de trabalho logo no início de 2020. E aí não aconteceu de fato por conta da pandemia. E aí eu fiquei ali um tempo desempregada, trabalhando com a família. E aí num processo terapêutico, né, numa terapia convencional, comentava muito sobre a astrologia, como que ela me ajudava. A minha terapeuta mesmo falava como que eu era uma pessoa que já tinha muito autoconhecimento. Ela achava até pelas coisas que eu falava que eu já tinha feito terapia antes, por conta do meu nível de autoconhecimento, e era porque eu estudava meu mapa, né? E ela me empurrou para eu poder abrir um Instagram, para eu poder compartilhar conteúdos e fazer aquilo acontecer, mesmo que de uma forma amadora, só para eu poder ter algo para extravasar. E aí as pessoas ao meu redor sabiam que eu gostava disso, seguiam o meu conteúdo, vira e mexe pipocava ali pessoas querendo que eu fizesse uma leitura de mapa. Fui ganhando cada vez mais confiança, mais vontade de fazer aquilo dali acontecer. E é assim que as coisas foram desenrolando desde ali de 2020, 2021, que é quando eu virei a chavinha da astrologia de hobby virar, de fato, uma profissão. E aí eu começo o vídeo falando, né, que eu acredito que existe um grupo seleto de pessoas que estão destinados a se conectar com a astrologia, a usá-la como ferramenta. O porquê que eu falo isso? O meu próprio exemplo e o exemplo de muitas pessoas que se tornaram astrólogos não mente esse padrão que existe, não somente na astrologia, mas em questão de oráculos também. Eu falo da astrologia porque é a minha principal ferramenta, mas
É muito normal a gente ver que tudo começa ali numa curiosidade. A gente se interessa pelo tema e às vezes ele cai no nosso colo de uma forma despretensiosa. E aí acontece que a gente continua estudando aquilo, a gente continua procurando sobre aquilo. E aí o que acontece é que a astrologia ela é uma linguagem. Não é todo mundo que vai olhar para a astrologia e ver sentido. E tá tudo bem. A astrologia ela é um saber, sobretudo espiritual, e não é todo mundo que vai se conectar com essa ferramenta. E aí eu reuni aqui alguns pontos importantes para você compreender se de fato a astrologia é para você, se ela pode te ajudar. Alguns pontos são essenciais e vão te ajudar bastante. O primeiro ponto é compreender que tudo começa no seu mapa astral. Não adianta você querer começar a estudar astrologia pelo mapa dos outros, se você não tiver domínio sobre o seu mapa, sobre o que está ali. Então é muito importante a gente compreender o nosso mapa, quanto mais profundamente, melhor. Não adianta querer ajudar os outros se você não tem domínio sobre si próprio. Então o nosso mapa astral é o começo de tudo e é assim que você vai tirar mais benefício da astrologia. Segundo ponto é que a astrologia exige um estudo contínuo e, sobretudo, humildade. Gente, o que eu mais vejo por aí são outros colegas de trabalho, astrólogos, que cometem o erro, eu vejo como um erro fatal, que é ser governado pelo ego de achar que sabe tudo e falar de um jeito, muitas vezes até arrogante, prepotente, sobre algo que vê ali no mapa, sobre algo que vê ali nos trânsitos astrológicos, como se fosse uma verdade absoluta. A gente tem que entender que a astrologia ela não é uma matemática exata, apesar dos astros ser uma linguagem que a gente traduz, não é matemática. Então você cravar algo como absoluto na astrologia não é o caminho mais certo, assusta as pessoas, é um estudo complexo, por isso que tem que ser contínuo, você tem que estudar quanto mais coisas possíveis, melhor, para você tornar-se ali uma pessoa que usa com maestria a astrologia, estudar sobre finanças, estudar sobre psicologia, conhecimentos gerais, enfim. Quanto mais você estuda sobre a vida, melhor você consegue equilibrar os estudos com a astrologia, tirar mais proveito. Então, é um estudo que requer humildade e também melhoria contínua. Outro ponto sobre astrologia é que a astrologia não dá nome e endereço. Para algumas questões, ela não funciona tão bem quanto, por exemplo, o tarô entra como uma ferramenta muito mais eficiente. Se você, por exemplo, quer saber quais os sentimentos do seu ex por você, vai buscar o tarô. Se você quer, por exemplo, saber como vai ser a experiência no trabalho novo, vai para o tarô também. A astrologia ela consegue dar direcionamentos muito bons, mas ela tem uma limitação. Então, até a página 2, no sentido de responder muitos comos, né? Como que isso vai se desenrolar? Existe algum nível ali de especificidade que a astrologia não assume esse papel. Se um astrólogo trabalha com astrologia e tarô, pode ser um ótimo complemento se ele quiser ser totalmente assertivo. Eu, quando vejo necessidade, uno as duas ferramentas, mas a astrologia tem isso, ela consegue prever alguns fluxos, alguns movimentos, ela consegue levar muita informação sobre o tempo das coisas, o tempo divino, os momentos, os ciclos. É ótimo, a melhor ferramenta que eu conheço para autoconhecimento é você estudar o seu mapa astral, mas existe sim essa limitação. Então, se você busca respostas rápidas sobre algumas coisas, não se aproxima da astrologia, pode ser que ela não seja para você. O último ponto que eu abordaria aqui é que, como eu disse, a astrologia, hoje eu tenho certeza, é sobretudo um saber espiritual. Você pode começar a estudar astrologia, a se interessar, e você vai ver que existe muita técnica. Então você vai estudar o que cada planeta fala, o que cada signo fala, e você vai conseguir olhar para aquele mapa e tirar informações dele. Mas quanto mais você se abre para a intuição, você consegue compreender que o jogo da leitura flui muito melhor. Tem astrólogo que bate o olho no mapa, ele já consegue olhar coisas assim que não tão óbvias, né? Que estão num nível energético. O mapa é um oráculo que tem ali um código, né, do desenho dos aspectos, mas a intuição existe também. Eu sou muito técnica, muito racional, mas aos poucos eu me abri para o lado intuitivo e eu comecei a perceber que, de fato, gente, existe ali uma alquimia que a gente bater o olho no mapa muitas vezes traz, uma coisa mística mesmo, sabe? Então isso também foi um aprendizado muito grande. Eu compreender que a astrologia não é somente algo técnico, como parece num primeiro momento que a gente começa a estudar,
mas é, sobretudo, muito espiritual, de natureza. É isso, gente. Eu senti de fazer esse vídeo para poder compartilhar não somente a minha experiência, para vocês conhecerem um pouco mais da minha história, mas também para compartilhar algumas das sabedorias que eu colhi até aqui, nesses anos de estudo, devoção, amor à astrologia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!